Hello, meus amigos. Boa noite. Como estão vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Por favor, me dê esse feedback. E aí, Paty, Ana Paula, tudo bem? O Instagram derrubou a minha live do Toy Story aqui, pô, da música do Toy Story. Enfim, áudio e vídeo ok? Ótimo, vamos nós então aí no nosso caminho. Live de hoje autossabotagem. Deixa eu só. E aí, Fran? Lisa, tudo bem? Rafael, acho que eu nunca te vi por aqui. Rafael, bem-vindo. Marquinho, tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Agora vai, eu deixei a música tocar. E aí, Dani, tudo bem? Deixei a música tocar e, pô, uma música bacana, boa letra e tudo mais. E aí, Fernanda, tudo bem? E aí, o Instagram parou, falou que ouviu uma música estranha, enfim. Vida que segue. Amigos, vamos nós aí no nosso caminho. Só lembrando que amanhã nós teremos live. Olha que coisa, hein? Estamos tendo live a semana inteira, ok? Semana inteira tendo live. E amanhã teremos uma live musical, ok? Análise de letra, como eu fiz na semana passada, ok? Na sexta-feira passada ouvimos uma música e ficamos aqui pausando, analisando cada estrofe, enfim, refletindo. Quem esteve aqui parece que gostou, eu gostei, foi bem legal também. E, enfim, quem tiver disponibilidade, amanhã às 10h30 da noite, ok? 22h30, famosa 22h30. Ah, Rafael, então ok, primeira vez que você consegue online, por isso que eu não conheço por aqui. Então, bem-vindo ao vivo então, né? Vamos nós, tá bem? Só uma informação importante. Acabando essa live, eu vou estar em outra live, que eu vou dar uma palestra em agosto em Manaus, e vai ter ali uma live meio de apresentação. Não sei muito bem o que vai acontecer, mas eu vou estar lá. Se vocês não estiverem fazendo nada, podem ir lá dar uma olhada, tá bom? Então, isso é algo importante, tá bem? Alguém pode escrever para mim aqui o título de hoje, autossabotagem, tipo tema, autossabotagem, só para... Aí, Fer Bandeira, eu também nunca vi você aqui ao vivo, não. Bem-vinda. Ué, tem que me chamar. Eu vou, me chama, organiza e a gente vai, não tem problema. Então, onde será a live? Eu não lembro o nome do canal agora. Mas assim, vai aparecer, Rafael está online. Então só você clicar lá, né? Eu acho que vai aparecer no coisa, não é isso? Valeu, Cláudia. Então vai aparecer, tipo, eu vou estar lá, Rafael está online, entendeu? Tipo, provavelmente, eu não sei, eu não lembro o nome do canal agora. Mas pode ser que acabando a live aqui eu jogo o perfil lá da página onde eles vão falar. O que acontece? Deixa eu só abrir aqui o tema que eu vou falar lá. Lá nessa palestra eu vou falar de 3 temas, né? A psicologia de uma família retamente ordenada, a dor saudável, sacrifícios na família e a cultura patológica promovedora de desordens. Serão 3 palestras aí. E terá uma 4ª, que é também a dor saudável, né? A dor saudável. Vai ser essas 4 palestras lá em agosto. Então pode ser que eu fale um pouquinho sobre isso na live hoje, tá? A ideia lá na live, não de agora, ok? De agora é hoje. Autossabotagem, tá bem? Podemos começar? Já me deram o play aí? Posso? Inclusive já comecei com o mate no 0, tá? Mas enfim, vamos nós. Posso começar? Tô liberado? Já chamou cachorro, papagaio, titia, vovó, pai, mãe?
E aí, eu começo. Ok, vamos lá então. A Ariela aprovou aqui, então beleza. Edmar aprovou também. Vamos nós, vamos nós, vamos nós. Seguinte. Hoje nós vamos falar sobre... E aí, Paulinha, tudo bem? Paulinha, posso falar de quem, assim, tipo, o trabalho do teu marido? Só porque eu fiquei tão impressionado ali que eu queria compartilhar. Você me permite? Antes de eu começar a live, só pra um... Eu me sinto meio famoso nessa hora, entendeu? Ou você quer escrever aí? Pode escrever também se você quiser, não tem problema. Então, esse dia eu tava falando na live, fiz uma live, não lembro o tema, e eu falei sobre o Só Pra Contrariar, né? Falei sobre Só Pra Contrariar, eu falei numa postagem do Só Pra Contrariar e tal. E a Paulinha me mandou uma mensagem, falou que ela é esposa de um cara que toca no Só Pra Contrariar. Então a gente, indiretamente, o Só Pra Contrariar está assistindo a live, entendeu? Indiretamente estamos aqui ao vivo, Rafael e o Só Pra Contrariar. Tem um pedacinho do Só Pra Contrariar aqui assistindo a live. Olha que coisa bacana. Mas ela não é casada com o Alexandre Pires, ok? Foi a primeira coisa que eu pensei na hora, mas não é o Alexandre Pires. Na verdade, eu nem sei se o Alexandre Pires está no Só Pra Contrariar ainda. Mas enfim, é isso. Mande um abraço pro seu marido, Paulinho. Fala pra ele vir aqui assistir a live e convidar o Só Pra Contrariar, porque, pô, vai ser um momento realmente único pra mim. Sério. Eu acho que meu pai cria um Instagram... Ah lá, é do Sax, ó. Meu pai cria um Instagram para assistir essa live, se alguém estiver aqui. Eu abro com ele, pô, vou pedir pra ele tocar sax pra mim na live. Cara, não, ó, não me dá expectativa. Mas enfim, vamos nós aqui, é isso. Manda um abraço pra ele, Paulinha, manda um abraço pra ele, por favor. Vamos nós. Então, seguinte, live de hoje é a autossabotagem, ok? Autossabotagem. Quando as pessoas... Geralmente as pessoas gostam desse tema, né? Porque elas falam que elas estão ali se sabotando ali o tempo inteiro, né? E aí, quando a gente vai falar aqui de autossabotagem, se a gente pegar uma definição bem simples aqui de uma característica dessa autossabotagem, a gente pode pensar naquela pessoa que ela vai criando obstáculos para não fazer alguma coisa, certo? Ela vai criando ali, ela mesma acaba criando esses obstáculos, né? Então, isso acaba sendo um problema, porque isso vai afetar diretamente o dever dela, certo? Então, ela não vai conseguir fazer o próprio dever, porque vai ter uma espécie de fuga, ok? Se eu estou me auto-sabotando, então eu vou estar fugindo do meu dever, tá? É como se eu fizesse isso aqui, né? Eu fosse e não encostasse, entendeu? Eu sempre retornasse ali para aquele meu estado confortável, ok? Aquele meu estado cômodo. Eu estou morrendo aqui, mas está cômodo. Eu estou reclamando aqui, mas continua cômodo, ok? Continua cômodo. Então, essa fuga do dever é ali uma característica dessa pessoa que está aí fazendo essa autossabotagem, certo? Então, ela foge do dever. Ela visualiza os obstáculos no caminho, e nessa visualização dos obstáculos pelo caminho, ela não se considera capaz de superar esses obstáculos, certo? Por isso que eu voltei a falar o processo cômodo. É mais cômodo eu falar que eu não consigo do que eu enfrentar. É mais cômodo eu ficar aqui lamentando na minha vida do que eu ir e sentir que obstáculo é esse de verdade, certo? Então isso é algo importante. Então, diante dos obstáculos, nosso querido Joãozinho autossabotador, né? O Joãozinho voltando aqui, né? Nosso querido Joãozinho, ele não se acha capaz de superar os obstáculos, certo? Então ele não se sente capaz. Não consigo, não sou capaz e tal, certo? E aí, obviamente, se eu falei que foge do dever, atrapalha a realização do próprio dever. Esse próprio dever, ele vai sendo meio picado. No final das contas, ele vai ser feito sempre abaixo da média. Certo?
Então isso é algo importante. Sempre abaixo da média, tendo a própria pessoa como comparação, ok? Tendo a própria pessoa como comparação. Só um comentário que eu esqueci de fazer do início, para quem quiser. No lado de comentar tem um quadradinho com ponto de interrogação. Quem quiser fazer uma pergunta, manda ali, que no final, aqui sobrando tempo, eu respondo aqui com vocês, tá bem? Certo, então atrapalha ali a execução do próprio dever. Só que, de novo, gente, do mesmo modo que eu falei lá, que essa ideia do homem frágil lá, né? Que ele, no final das contas, ele é uma pessoa que ele vai ter uma covardia, ele vai ter uma inveja, ele tem ali um tom de perversidade. De uma certa forma, essa autossabotagem pode levar a isso, ok? Alguém falou aqui, não vi, eu me autossaboto e sinto raiva. Talvez a pessoa que falou isso não esteja nesse nível dessa questão de uma questão perversa. Ok, tudo bem, tá? Mas essa autossabotagem pode levar a esse caminho perverso. Por quê? Chega uma hora que esse autossabotador, ele pode começar a colocar a culpa em todas as outras coisas, ok? Ele pode chegar e falar, olha só, aquele obstáculo ali é muito grande, quem foi que botou aquele obstáculo ali? Eu não vou conseguir passar. Também, né? Olha ali. Né? Também, né? Olha aquele outro ponto ali. Então nós vamos ter uma coisa meio perversa no sentido de ser uma reclamação onde, no final das contas, o único responsável é aquela mesma pessoa. Ela deveria fazer as coisas. Só que ela reclama para Deus e o mundo. Certo? Então isso vai gerando um problema. Então ele pode acabar entrando numa culpabilização, não dela mesma, mas às vezes das outras coisas, dos obstáculos dentro desse processo. Exatamente como a Érica falou aqui, a pessoa vai se tornando uma espécie de vitimista. Quer dizer que todo autossabotador é vitimista? Não. Mas tem que lembrar o seguinte, se não tomar cuidado, vai virar. Até porque essa ideia de rótulo, ela não é tão fixa, entende? Então o autossabotador, ele pode estar no ponto A e ele vai descendo. Ele não vai ficar fixo. Eu faço isso aqui só e ponto. Não, você vai descendo essa escada rolante para baixo para mais desordens, tá? Então, pode ser que você seja um autossabotador e ainda não tenha esse processo, tá? Começamos em 5 minutos. Então, isso é algo importante da gente visualizar, porque esse caminho do vitimismo, assim, é muito frequente de aparecer. Certo? Então, nesse sentido, a vida da pessoa vai ser uma vida travada. Ela vai sempre travando. É quase quando a pessoa está aprendendo a dirigir e ela não sabe frear, né? Então, ela freia com a intensidade que o carro começa, né, a dar aqueles trancos ali. Né? Ela não consegue dirigir normalmente. A vida não flui normalmente. A vida vai sendo travada ali, né, nos buracos da vida, nos obstáculos da vida. Né? Então, a autossabotagem no primeiro momento é a criação de obstáculos, seja obstáculos físicos mesmo, né? Meu Deus, como é que eu vou tirar essa almofada daqui e botar ali? É muito difícil, não vai dar, etc. Ou um obstáculo, digamos assim, mental. Eu não sou capaz. Eu não consigo realizar aquilo ali porque eu não sou capaz. Ok? E aí depois pode entrar naquela esfera mais vitimista, mais culpabilizando, né? O outro ou as outras situações, né? Então eu começo a sair de mim, mas não resolve absolutamente nada, né? Porque ele vai botar a culpa nos outros e vai se sentir uma pessoa inferior, né? Ele vai se sentir uma pessoa inferior, então ele não vai conseguir se relacionar numa certa altura, vamos dizer assim, com uma outra pessoa. Ele não consegue, então ele vai sempre se julgar abaixo disso aí, né? É claro que assim, Rafael, você comentou isso na live lá com o Lucas ontem à noite, dessa ideia do homem frágil também. Sim, o homem frágil, ele vai ser um cara autossabotador, né? né? Então, isso é algo importante da gente visualizar. Então, se a gente está pensando em vida ordenada, em processos relacionados ao sacrifício, em processos relacionados ao amor retamente ordenado, a um amor vivencial na realidade, intenso na realidade, ordenado dentro da realidade,
o nosso queridíssimo autossabotador, Joãozinho autossabotador, ele não vai, aí Xande, tudo bem? Ele não vai conseguir se sacrificar. O sacrifício dele vai ser muito difícil de ser feito, ok? Então, ele vai ter um processo muito desordenado. Por quê? Ele vai ter que lidar com um fracasso, certo? Ele vai ter que lidar com um fracasso, que é de não conseguir se relacionar com as coisas de uma maneira coerente, de uma maneira ordenada e tudo mais. Tá bem? Então isso é algo importante. Então ele vai ter um fracasso e uma culpa desordenada. Olha o ponto, né? Rafael, como assim uma culpa desordenada? Porque ele não sabe nem de quem é a culpa direito. Né? Se ele se acusa, de repente ele se acusa demais. Se ele acusa o outro, ele acusa tudo no outro. Ele não tem esse equilíbrio nem no reconhecimento do próprio problema. Entende? Então, podemos falar aqui de uma pessoa, de uma certa forma, desequilibrada. Ok? Então, o fracasso que ele sente é desordenado, a culpa que ele sente é também desordenada. Ok? Então, um autossabotador, ele tem que questionar. Só que o autossabotador ele não questiona. Questionar o quê, Rafael? Questionar essa culpa e questionar esse fracasso, no sentido de sentimento. Se ele começasse a questionar isso, já seria um bom caminho inicial. Ok? Já seria ali um bom caminho inicial. Por quê? Porque iria ajudá-lo a começar a se relacionar de uma forma diferente com aquilo ali. Né? Eu costumo falar que é uma frase que eu costumo usar, não é bem só uma frase, mas enfim, com alguns pacientes, que é questionar o primeiro sentimento. Né? Quando eu estou me relacionando com algo, eu vou ter um sentimento com aquilo. Então eu preciso de pelo menos 15 segundos para questionar aquele sentimento. Entende? Então, quando eu questiono aquele sentimento, no sentido assim, calma aí, por que eu estou sentindo isso aqui? Ah, isso aqui é real? Calma aí, eu estou sentindo por quê? Ah, porque o cara não fez minha vontade e eu estou me sentindo chateado. Pô, eu já sei. Nayane, 10 minutos. Vem que dá tempo, Fica aí. Calma aí, eu fiquei chateado porque o cara não fez a minha vontade. Pô, eu já sei pela minha inteligência que isso é só uma reclamação de bebê. Entende? Então, eu questiono esse sentimento. Entende? Eu questiono esse sentimento porque eu tenho que estar nesse controle. Lembre-se que os sentimentos aqui em nós não podem ganhar a coroa do reinado do nosso ser. Ok? Os sentimentos não podem ganhar essa coroa. Os sentimentos jamais vão ganhar essa coroa, honestamente. Eles serão regicidas, ok? Eles vão ter que matar alguma coisa para eles subirem ao topo. Né? Então não vai ser legítimo. Se não é legítimo, né? Não vai ser ordenado ali. Certo? Então isso é algo importante da gente visualizar. Tá? Então, de novo, questionar o primeiro sentimento. Isso já vai nos ajudar a manter ali uma certa movimentação mais saudável. Tá? Aí eu botei alguns pontos aqui interessantes para a gente comentar também, que é o seguinte, né? Já que eu estou falando de fracasso e culpa, né, desordenada, vamos falar aqui de fracasso e realidade. Né? Por quê? Gente, vamos pensar aqui. Vocês podem me responder. Eu gosto quando eu pergunto alguma coisa e vocês me respondem, tá? De todos os planos que vocês fizeram na sua vida, todos deram certo? Todos? Eu planejei 10 coisas. As 10 coisas deram certo na sua vida. Os planos que vocês fizeram para a sua vida até hoje, todos eles deram certo? Preciso da resposta de vocês. De todos os planos que vocês fizeram da vida até agora, todos eles deram certo? Não. Olha lá. Blonde in Black, a resposta, a risada já é uma resposta, né? Todo mundo tá aqui, ó. Claro que não, né? Não, e a maioria também não, a Ashley botou. Então, assim, isso significa, né, que a gente fez um plano na nossa vida. Queria isso, queria aquilo, queria conquistar tal coisa e tal. Aquilo não deu certo. Estamos todos vivos aqui, certo? Então o fracasso não nos mata, ok? Então o fracasso não nos mata. Então, de novo, o medo do fracasso, ele é desordenado. Ok? Por quê? Porque se o autossabotador, ele vai ter um medo, ele é frágil.
ok? Ele é frágil. O autossabotador, ele vai ter um medo da dor. Ele vai ter um medo de sofrer um pouquinho. Ele vai ter muito, então nem se fala, mas um pouquinho só, ele não vai aguentar. Entende? Ele não vai aguentar. Então, ele não consegue lidar com o fracasso dentro da realidade. Então, quando eu falo aqui fuga da dor, né? Quando a pessoa foge da dor, é a morte de aprender com as quedas. Ok? Eu não estou falando nem aqui de uma dor relacionada ao sacrifício. Eu estou falando simplesmente de uma dor aqui que é do fracasso. O fracasso nos ensina. Perguntaram para mim hoje como lidar com o fracasso que eu senti em tal momento na minha vida e tal. Eu falei, aprende com ele e não repete. Né? É isso. Então, assim, eu vou experimentar fracasso dentro da minha vida. Você não é o único e não vai ser o último. Eu vou passar, eu já passei, vou passar mais, enfim, etc, etc. Né? Então, eu tenho que usar dentro de um processo de aprendizado. Vamos lá, aplicar a ideia do Joãozinho. Vamos aqui, ó. Eu tô aqui com a minha bela garrafa de mate leão, né? Limão. E aí, de repente, né? Eu tô aqui para abrir. Pô, caiu a tampa, né, cara? Não é bem o que eu tava planejando. Agora eu vou ter que pegar, né? Agora eu vou ter que botar de novo. Mas eu não queria que fizesse isso. Eu não queria que caísse a tampa no chão, né? É um acidente ali. É um erro. A tampa não deveria cair no chão. A tampa deveria ficar na minha mão e eu ia colocar aqui de volta. Certo? Mas eu tenho que saber lidar com o fracasso. Como é que eu vou lidar com o fracasso, gente? Eu vou vir aqui, vou pegar a tampa, vou tampar a minha garrafa novamente, dependendo de onde ela caiu, eu vou lavar essa tampa, obviamente, né? E eu vou fechar a garrafa e ela volta para o lugar dela. Eu aprendi com o erro, certo? Isso eu sou um adulto. Com criança faz isso, né? Caiu meu filho, caiu Joãozinho. Pega e põe de novo. Ah, mas eu não vou jogar no chão aqui minha caneca, obviamente que não. Mas vamos dizer que a caneca caiu, quebrou a caneca. Putz, gostava muito dessa caneca. Agora você vai ter que pegar uma vassoura e limpar, né? É isso. Você vai aprender com essa queda. Pô, eu já não posso botar a caneca aqui na ponta da minha mesa. Não vai dar certo. Entende? Não vai dar certo. Entende? Isso são formas de fracassos ali dentro do cotidiano. A gente não quer quebrar um copo, a gente não quer quebrar uma caneca, a gente quer derrubar uma tampa. A gente não... Eu estou falando de coisas simples dentro da nossa vida. E que a gente pode ficar lamentando como se fosse a morte da bezerra, entendeu? E que não é. Certo? E que não é. Então, eu vou aprendendo essa dinâmica de que eu tenho que fazer. Se a coisa estragou, eu tenho que consertar. Se a coisa caiu, eu tenho que levantar. Se eu cair, eu tenho que levantar. Se eu cair, eu tenho que aprender porque que eu caí e levanto. É a dinâmica da vida. É a dinâmica da vida. Por isso que eu perguntei para vocês essa ideia dos planos de vocês, todos eles deram certo e todo mundo falou que não. E nesse não, a gente tirou alguma coisa. Algum aprendizado a gente tirou dali. Certo? Algum aprendizado a gente tirou. Então, de novo. Exatamente, esse medo de fracassar leva a pessoa à estagnação. É ser prático e ser objetivo. É isso que a pessoa tem que ser. É isso que a pessoa tem que fazer necessariamente dentro desse processo. Só que como eu falei que ele tem medo desse fracasso, ele não consegue encarar o fracasso dentro da realidade. Certo? Se ele não consegue... Não, e só um ponto antes de avançar. Eu tenho que saber lidar até com o fracasso do outro, né? Porque não estamos todos nós em construção. Às vezes eu não consigo aceitar o fracasso do outro também. Aí eu, como, né, o homem desordenado, como ele é um vampiro ali, que ele quer, por todos os sentidos dele estão ali voltados para chupar o sangue do outro, ele vai adorar. Ele vai adorar. Porque não é ele que não é só ele que está no chão agora. Agora uma outra pessoa caiu, ele vai gostar desse processo. Entende que eu estou querendo trazer para você essa ideia da perversidade? Às vezes a gente fala que a preguiça, eu sou preguiçoso. Amigos, a preguiça tem sua perversidade, entende? Você tem que entender isso, não é coisa, não é poesia não, gente, entendeu? É cruel. Às vezes por conta da tua preguiça, você pode estar prejudicando um monte de gente à sua volta ali. Você pode estar se prejudicando, você poderia estar fazendo outra coisa, ou deveria estar fazendo outra coisa, né? E as coisas vão passando. Então, beleza, se a pessoa não consegue lidar com esse fracasso dentro da realidade, um fracasso aqui como um processo escolar, educacional, ok? Né? Então isso é algo importante de ter em mente, certo? Um processo de um fracasso ali que vai ser
pedagógico, ok? Quer falar um nome bonitinho? Vamos falar de pedagógico, ok? Ele tem que se relacionar dessa forma. Certo? Então isso é algo importante, né? Carolina, a autossabotagem vai vir de qualquer coisa nesse sentido. Se ele cria obstáculo, ele pode criar obstáculo do medo de dar certo, do medo de ser feliz, do medo de fazer o próprio dever, do medo de alcançar o melhor emprego, de conhecer a namorada, a mulher da vida dele. Vai ser o medo de qualquer coisa. A autossabotagem, ele está te sabotando mesmo que ele quisesse, sei lá, cortar o cabelo. Entende? Ele pode se autossabotar e não cortar. Entende? Não é só de uma ideia do medo de dar certo. Entende? O medo de dar certo também vai estar ali. Porque ele vai se sabotar, não se achando merecedor. Mas, no final das contas, ele não vai se achar merecedor de nada. Certo? De nada, absolutamente de nada. Porque ele vai estar sempre se sabotando. Ok? Então, se você der um bombom para ele, um batom branco para ele, ele não vai. Ele pode se sabotar ali e falar, não, tô afim não. Né? Ele tá se sabotando, ele tá doido, queria um batom, sabe? Enfim. Então, não é só uma questão do medo de ser feliz, não merecer ser feliz. É uma coisa que envolve a vida dele. Ok? Então, isso é algo importante, tá? Então, se ele não consegue se relacionar com a dor, né, de uma maneira realista, até porque essa ideia, essa medo de ser feliz, porque ser feliz envolve dor, gente. Entende? E vale lembrar aqui, para quem nunca ouviu, vou falar isso aqui de novo, né? A felicidade vai ser entendida aqui como uma epifania eventual, né? Eu também quero batom, tá? Quem quiser pode mandar. Meu aniversário tá chegando em agosto. Quem quiser enviar uma caixinha de batom, tá tudo certo. Então, assim, a felicidade aqui, ela vai ser entendida como uma epifania eventual. Vamos dizer que essa caneta, que esse marca-texto é a felicidade. Ela não para aqui em nós, ela vai sempre fazer isso. Ó. A felicidade sempre vai passar por nós. Certo? Ela vai passar. Por isso que não há aqui uma felicidade perfeita. Então, até para ser feliz, ele vai ter que saber lidar com a dor. Entende? Ele vai ter que saber lidar com a dor. Não, lá no dia, só um ponto do meu aniversário aqui, lá no dia 10 de agosto, eu vou botar meu endereço aí, por favor, né? Por favor, né? Não quero nada menos do que, sei lá. Quero, tipo, fazer vídeo de unboxing de presente, tá? Enfim, então, de novo, se a felicidade ela é uma epifania eventual aqui, para ele saber ser feliz, para ele saber conquistar a felicidade aqui, ele tem que saber lidar com a dor. Então ele não vai conseguir ser feliz, porque ele não sabe lidar com a dor, ele não sabe lidar com o fracasso. Entende? Então, isso é um problema. Entende? Isso é um problema. Então, se ele não sabe lidar com a dor dessa forma realista, e a dor como a Paulinha botou aqui, né? Uma dor como um processo pedagógico aqui, né? Educacional, certo? Um processo educacional da dor, ele não consegue lidar com esses fracassos, ele vai deixar sempre para quando, gente? Frase clássica, eu deixo sempre para amanhã. Né? Quando é amanhã? Amanhã é amanhã. E quando eu chegar amanhã, o que eu vou falar? Que é amanhã. Eu vou viver eternamente num dia que nunca chega, né? Então, isso é algo importante de ter em mente. Né? Se ele não consegue lidar com a dor, ele vai fingir. Esse processo de deixar para amanhã é uma fuga. É uma fuga. Entende? É uma fuga. Então, amanhã. Porque eu não quero lidar com o problema. Eu não quero ter a possibilidade. E aí, o que vai deixar para amanhã é virar um cavaleiro. Ele vai virar um bom soldado. Um soldado com uma bela armadura. Né? Uma bela armadura vai aparecer para esse soldado aí. Esse soldado que deixa para amanhã. É a armadura da covardia. É a armadura da covardia. Ele vai ter uma armadura brilhando com um ser gigante aqui de covarde. Né? Então, esse é um problema. Mas, Rafael, por que eu deixo para amanhã? Você deixa para amanhã porque falta amor. É isso. Você deixa para amanhã porque falta amor. Precisa amar. Se você amar, você não vai deixar para amanhã. Entende? Por quê? Porque a gente tem esse instante para amar. Entende? Rafael, você vai estar vivo daqui a 20 minutos? Não sei. Posso morrer aqui no meio da live, olha que coisa. Vai bombar, inclusive. Né? Mas, eu não sei. Mas eu não quero morrer não, gente. Tá tudo bem, tá? Então, assim, o ponto é,
eu tenho que saber lidar com esse processo. Então, para eu parar de deixar para amanhã, eu tenho que amar hoje. E essa intensidade do meu presente vai ser a partir do momento que eu comece a amar. Né? Alguém falou aí, passou, não precisa nem repetir quem foi, mas eu lembro. Tô empurrando a academia há 6 meses. Você está deixando de amar alguma coisa. Entende? Perguntar como é que desenvolver esse amor pelo hoje. Se você não amar hoje, vai amar o quê? Não vai amar nada, né? Entende? Vai amar nada. Você tá amando de coisas impalpáveis. Se você tem hoje para abraçar aqui, não sei se vocês pegaram a live no começo aqui, antes dela cair, né? Tava tocando a música lá do Toy Story, né? Amigo, estou aqui, tal, né? Então assim, quando fala assim, amigo, estou aqui, na música clássica do Toy Story, ele não tá falando assim, amigo, semana que vem estarei aqui. Não. Amigo, estou aqui. Agora. Estou aqui. Certo? Então, isso é algo importante da gente visualizar, porque vai trazendo para nós uma esfera mais ativa, mais prática, certo? Então, esse desenvolvimento do amor... Por que eu tenho que fazer academia? Não falta razões? Muito preguiça, Rafael. Muito preguiçoso. Não consigo. Você quer que alguém leve você no colo, de cavalo branco, para academia? Essa luta é tua. Você tem que amar. Você tem que amar a tua luta. Entende? Que é a forma de você lidar com ela. Amando. O autossabotador vai fazer o quê? Vai odiar a própria luta. E vai se sabotar. Porque vai começar a ter medo da própria luta. Só que se ele não lutar a própria luta, ele não vai lutar nada. Não vai lutar nada. Nada. Estou anunciando aqui, o Genaro apareceu aqui, vai ter uma live minha com o Genaro em breve, hein? Em breve, hein? Prepara Genaro também, se prepara aí que vamos fazer uma live junto, hein? Já estou organizando as minhas datas aqui, em breve entro em contato contigo. Então assim, se vai deixar coisas para amanhã, exatamente, eu vou na academia com ódio mesmo, exatamente. E assim, não sei o que vocês gostam, tipo, vai pra academia, tá faltando coragem, que tá faltando amor. O amor que alimenta essa coragem, entende? O amor que alimenta essa coragem. Eu tô com preguiça, sei lá, pega lá uma música que te agita lá, vai pra academia e vai fazer essa academia com essa música que te agita. Mas eu gosto do podcast dos náufragos. Vai lá, corre meia hora ouvindo o Jota fazendo piada sem graça que todo mundo ri. Tá tudo bem, entende? Só vai colocando, entende? Vai fazendo isso, tá tudo certo, entende? Vai colocando porque você precisa fazer, entende? Você precisa fazer. Acabou o meu mate, olha que tristeza. Mas eu não vou me sabotar, tem uma água, né? Olha que coisa maravilhosa. Então assim, exatamente, Débora botou ali, a música me ajuda. Às vezes não tô afim de ir, mas enfim, vou botar lá, a música vai tocar, vambora. Entende? É um processo da gente conseguir avançar nesse processo. Entende? Então isso é algo importante. Aí, como eu falei do Toy Story, a música no início do Toy Story não foi à toa, tá? Não foi à toa. Né? Se a gente assistiu, eu sei que o Toy Story 4 tá no cinema, mas você sabe que no final o Woody perde a cabeça. Não, sacanagem, não é? Tô brincando, tá? Tô brincando. Não é, eu assisti o filme, não é um... Isso não acontece, tá tudo bem, tá? Mas enfim, não vou falar do quarto, ok? Vou falar dos 3 primeiros, tá? E de um personagem específico, pra gente entrar nessa ideia de autossabotagem. Eu não estou falando que ele, o personagem, é um autossabotador, mas vou pegar a ideia e a gente vai conversando aqui, tá bem? Então vamos lá. O Buzz Lightyear, né? Ele começa no primeiro filme e ele se acha realmente um astronauta, certo? Ele realmente acredita que ele é um astronauta, certo? No segundo filme, ele é substituído por um clone que acredita na mesma coisa. Não sei se vocês lembram, no segundo filme, é quando eles vão para a loja de brinquedo e o Buzz Lightyear vem lá, vê uma prateleira só de boneco dele, e ele é meio que substituído, porque ele fica preso, e fica um substituindo ele que acredita na mesma coisa. E no terceiro filme do Toy Story, né, ele é reprogramado e volta a acreditar que ele é um astronauta. Fazendo essa ligação aqui com o autossabotador, é mais ou menos essa ideia. O autossabotador, ele se acha um astronauta no seguinte, ele se acha que ele é aquilo ali em essência, ok? Ele se acha um autossabotador de essência. Fielmente.
né? E aí, ele vai tentando substituir, só que as camadas, entendam camadas aqui sem ser as quarta camada, quinta camada, tá? Ok? Não estou falando disso. Só que quando ele troca, quando ele sai de uma esfera onde ele já percebeu que, opa, isso aqui, na minha essência, não. Aí alguma coisa acredita que sai do controle dele. Não, na verdade eu sou isso mesmo, eu volto. Entende? Quando ele tenta sair, acontece um sofrimentinho ali, alguma coisa que incomoda, ele volta. Não, na verdade isso é a minha essência, sim. Né? Aí quando ele questiona aquilo ali de novo, né? Quando ele parece que vai voltar, aí, de novo, bate alguma dificuldade, vem um obstáculo no meio do caminho, e aí ele volta a acreditar que aquilo ali é na essência. Então, no final das contas, o nosso queridíssimo Joãozinho autossabotador, ele está o tempo inteiro no círculo de uma falsa crença de que ele nasceu assim, de que ele é assim, e que ele vai morrer assim, porque ele é um autossabotador, e tal, e tal. Certo? Então, o que o Buzz Lightyear pegou e teve, né? Em muitos momentos, quando ele volta, ele teve lá a realidade. É isso que o autossabotador precisa. Ele precisa da realidade e fala assim, cara, para. Entende? Para. Você está se sabotando. Vamos começar a caminhar de uma outra forma? Você não é um autossabotador por essência. Você não nasceu se autossabotando. Certo? Então, isso é algo importante. Pois é, a síndrome de Gabriela aí, Dr. Pacheco falou disso em alguma live dessas aí, né? Então, assim, isso é algo importante. Certo? Então, se o nosso queridíssimo Joãozinho autossabotador não consegue entender o fracasso como processo pedagógico, então ele vai deixar tudo para amanhã. Se ele vai deixar tudo para amanhã, ele vai sempre arranjar desculpas para continuar acreditando que a essência dele é autossabotadora, certo? Então, não adianta. É como se a cada filme da própria vida, né? A cada filme da própria vida, ele vai sempre retornar e acreditar que ele é um autossabotador, essencialmente. Ok? Então isso é algo importante. Já falei, ó, só abrindo um parênteses aqui. A voz de travesseiro for para dormir, eu não acho que isso é um elogio. Eu acho que isso é uma ofensa. Porque uma ofensa também é muito, muito grave. Não é uma ofensa. Mas enfim, isso é algo importante. Certo? E aí, vou só voltar, vou continuar aqui, né? Então, se ele não consegue aprender com esse fracasso pedagógico, vai deixando tudo para amanhã, ele não vai conseguir começar. Ele vai ter medo de começar. E talvez aí, Ana, seja o processo desses meios menos explícitos. Eu tenho medo de começar e disfarço isso com alguma desculpa, com alguma outra coisa, ok? Então, se ele tem medo de começar, né, ele tem um medo da dor que vai impedir o sabotador de começar. Ok? Então ele não vai ter constância. Quando ele pega um pouquinho mais de coragem, ele desiste. Entende? Ele volta a acreditar que ele é um astronauta. Ok? Ele volta a acreditar que ele é um astronauta. Né? E essa ideia com o Buzz Lightyear de ser um astronauta é interessante, porque o astronauta, né, ele vai viver fora da Terra, certo? Inclusive bebi água na garrafa aqui, agora que eu vi que tem uma caneca. Né? Pode ser medo e preguiça também, que no final das contas é a falta do amor. E aí, o que falta então? Falta crescer. Crescer para abandonar os velhos hábitos infantis. E aí a gente retorna ao Buzz Lightyear. Entende? Sim, Carolina. No início da live falei isso. Ele vai criar os obstáculos. Ele vai criar os obstáculos. Certo? Então, de novo, falta crescer e abandonar os velhos hábitos infantis. Vamos dar aqui um bate-palma aqui pro meu vizinho que está buzinando, coisa maravilhosa, né? Então, isso é algo importante da gente visualizar. Ele tem que abandonar os hábitos infantis. Como eu falei quando eu mostrei para vocês a ideia da garrafa que a tampa cai no chão e eu me lamento, em vez de eu simplesmente ter uma atitude adulta que é pegar e tampar de novo e vida que segue, certo? Ou se um copo meu cair da minha mão, e escorregar da minha mão e cair no chão e quebrar, em vez de eu me lamentar, eu tenho que pegar lá minha vassoura e varrer e ponto final. Joga no lixo, põe na sacola, identifica, põe na caixa de papelão, sei lá, pro lixeiro não cortar a mão e ponto final. Entende? E ponto final. Então, o hábito infantil é aquele que você quer
tudo, que você, no final das contas, está se auto-sabotando porque você não quer o peso das responsabilidades, porque você não quer assumir os riscos naturais da vida, ok? Se eu não quero assumir os riscos naturais da vida, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu estou jogando fora. Eu estou jogando fora, certo? As mamães aqui que estão na live, por exemplo, quando elas ficaram grávidas, elas tinham certeza, opa, estou grávida agora, por favor, a mãe top está aqui encarnada em mim, agora eu vou educar, criar meu filho, não tem dúvida absolutamente nenhuma. É isso que as mães de primeira viagem pensaram quando estavam grávidas? Claro que não. Não precisa responder não, que eu respondo. É claro que não. E é claro que não. Então obviamente tem seus riscos aí. Será que meu filho vai sair? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Vive a vida, cara. Você precisa viver a vida. Você precisa vencer essas questões. Porque se você não vencer essas questões... Aí foi como eu comentei na live ontem, né? Lá, desespero total a Bia botou, né? Pois é. Então assim... Como eu comentei na live ontem. Aí fica se auto-sabotando no sentido de não conseguir mover, né? Um pontinho, né? Tirar uma caneta da mesa e botar na caixinha ou no porta-caneta aqui. Não consegue fazer isso? Aonde que ele vai ficar escondido? Em questões filosóficas da vida, né? Nossa, sentido da vida. É porque eu não encontrei meu sentido ainda, né? Eu não encontrei. Então deve ser isso. Não encontrei meu sentido da vida. E esquece que é só fazer ali o básico, as coisas estão na frente dele, estão quase mordendo ele. Se os objetos falassem, estava assim, por favor, me põe no potinho de caneta ali, por favor, Rafael, por favor, Joãozinho, me põe ali, né? Entende? As coisas estão quase mordendo, é só fazer. Só que parece que quer viver uma vida de prazeres. Entende? Parece que quer viver uma vida de prazeres, no sentido de eu só vou fazer, então, se tiver muito prazer e não tiver nenhuma dor envolvida. Então, se tiver alguma dor envolvida, eu vou criando esses obstáculos, porque eu não quero sentir dor, porque eu não sou capaz de realizar. E um monte de coisa vai acontecendo na pior esfera possível, certo? Então, sabe aquele poema do... Até anotei aqui para ler no Carlos Drummond de Andrade, sabe? Vou ler aqui rapidamente, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, né? Então, assim, essa ideia da pedra... Olha que bacana aqui. Nós temos agora foto na live. Ó, o boneco tá bem eu tô bem na frente do boneco. Tinha uma pedra no caminho dele, né? Tinha uma pedra no caminho dele ali, né? Ou alguém botou. Só que nós temos que entender que nós colocamos essa pedra no meio do caminho. Nós colocamos essa pedra no caminho quando não sou eu mesmo a própria pedra. Certo? É como se nessa foto o cara estivesse olhando para a pedra e falando assim: sou eu ali ou não? Ou é só um obstáculo? Ou sou eu? Entende? Então, se eu me identifico com esse obstáculo, se eu me identifico, se eu me confundo se eu sou a pedra ou não sou, né? Como é que eu vou superá-la? Eu não sei nem dizer se aquilo ali é uma pedra. Então, onde eu estou querendo chegar aqui, meus amigos? Que nós somos o principal agente da nossa queda. É esse o ponto que eu tô querendo chegar. Chega de foto, né? Deixa eu tirar essa foto daqui. Chega. É isso que eu tô querendo chegar. Nós somos o principal agente da nossa queda. Não começar por medo de fracassar é, obviamente, autossabotagem. Sabe por quê? Porque você vai fracassar em algum momento. Pode ficar tranquila. Entende? Então... Nós somos engenheiros da nossa infelicidade, da nossa própria infelicidade. Por quê? Porque eu tenho medo de sofrer. Eu esqueci que o amor é sacrifício. Eu esqueci que o amor é sangue, suor e lágrimas. Então eu não consigo. Eu não consigo entrar nesse processo.
Entende? Então, a pedra no meio do caminho somos nós mesmos que colocamos. O auto-sabotador, ele não pode... O auto-sabotador, quando ele sai dele, ele vai sair para meio que acusar as outras coisas e os outros eventos. Tá chovendo, não gosto de chuva. Tá fazendo sol, não gosto de sol. Tá nublado, tempinho feio nublado, né? Tudo vai sendo obstáculo. Então é ele, o próprio... É como se ele, ao dormir, né, acordasse, né, num sonambulismo e espalhasse as pedras no meio do caminho e voltasse a dormir quando ele acordasse. Olha lá, tá vendo? Lá? Ninguém tá querendo me ajudar, tá todo mundo atrapalhando o meu caminho, e é ele mesmo que está atrapalhando o próprio caminho. O próprio caminho. Então, assim, quantas oportunidades nós temos dentro da nossa vida de fazer o correto, e às vezes até mesmo a facilidade. Às vezes as coisas estão muito mais fáceis para nós do que de repente para o nosso amigo, porque de repente de alguém que a gente conhece para fazer a mesma coisa. Né? Sabe aquela ideia? Pô, eu tô fazendo uma faculdade aqui, de repente meus pais pagam a minha faculdade, eu tô aqui, não sei se eu consigo, não sei se eu sou bom, e tal, né? E aí, o outro lá tá trabalhando, se esforçando, o dinheiro dele vai todo pra faculdade, o cara tá lá. Entende? E o cara tá lá. Então isso é algo importante. Então, Everson, quando você fala essa frase, eu penso que o seu passado deve ter sido glorioso. Entendeu? Quando eu ouço alguém me mandar essa frase, eu sempre penso, cara, o passado desse cara deve ter sido o passado de ouro. Pra ele não conseguir perdoar ali o passado da própria esposa. Né? Enfim, medite sobre o seu passado também, que de repente não foi um passado tão bom. Né? Então, isso é algo importante da gente visualizar. Ok? Então, exatamente, ó, a Ana botou aqui, ó. Você não vai acreditar, mas hoje de manhã, quando eu ia para o trabalho, a minha oração foi pedindo forças para Deus para romper com minhas autossabotagens e que me ajudasse a vencer a mim mesmo, pois sou minha maior inimiga. Exatamente. Vamos trocar uma palavrinha. Eu estou sendo minha maior inimiga. Lembra? Não sei, quem ainda não leu, vai lá e leia. Minha postagem do homem velho. O homem velho que está dentro de nós. Né? Você está perdendo para o homem velho. O homem velho quer ficar nessa vida que você está aí, sei lá quantos anos fazendo esse tipo de coisa. Certo? Enquanto o homem novo precisa nascer. Só que ele precisa nascer e precisa ser alimentado. Porque uma criança que nasce, se não for alimentada, morre. Então não é só nascer. Nasceu o homem novo. Alimenta agora. Alimenta. Você tem que alimentar. Entende? Porque você não é, você está sendo. Isso é algo importante. Porque hoje você está sendo sua pior inimiga. Mas você precisa de você. Entende? Se existe uma luta que é só tua, você precisa de você necessariamente. Ok? Então, se você se tratar como se você essencialmente fosse uma coisa ruim, você não vai avançar, pô. Se eu sou essencialmente autossabotadora, por que eu vou lutar contra ela? Entende? E aí, Rafael, como alimentar o homem novo? A partir de uma organização do ordenamento da própria vida. Aceitando os sofrimentos, fazendo o próprio dever apesar dos sofrimentos, entendendo que amar é se relacionar com a dor e continuar escolhendo o bem, certo? Saber que a vida não é só ali um oba-oba, no sentido de ser um gozo eterno, um deleite eterno das coisas, assumindo as suas próprias responsabilidades, pagando o preço. Você quer ir para a direita em vez de para a esquerda? Vai para a direita. Pô, deu tudo errado na direita. Mas você escolheu, agora você assume, tá tudo certo. Ok? Entendendo que a tua vida é responsabilidade sua. E aí a gente entra exatamente nessa ideia das virtudes que vão nos auxiliar dentro de uma vida prática, certo? Mas eu preciso que vocês façam o seu próprio dever. Não adianta que a gente ficar comentando, trazendo temas, digamos assim, elevados, se eu não consigo arrumar a minha cama de manhã.
Entende? Se eu não conseguir arrumar minha cama de manhã, não adianta eu ficar falando de virtude da fortaleza, de virtude disso, de virtude do papagaio, do periquito, etc, etc, etc. Certo? Então, isso é algo importante dentro da nossa vida, né? Vou aqui responder algumas perguntas, tá? Eu acredito na cura da alma, claro que sim, né? Um trauma vivo todo dia, que chegou ontem a virar violência. Olha, eu não sei até que ponto é isso aí, isso é uma coisa meio grave. Se tá nesse ponto, eu acho que é importante pedir ajuda, tá? Mas cura sempre vai ter, num certo aspecto, um processo de cura, sim, tá? Deixei muitas coisas para amanhã. Como saber por onde eu começo? Por uma hierarquia com um grau de importância nas coisas na sua vida, né? Quais são as coisas mais importantes? Eu tenho que fazer uma lista mesmo. Papelzinho, ó. Primeiro é esse, segundo é esse, terceiro é esse, quarto é esse. Rafael, mas eu não sei qual botar em primeiro. Então faz uma lista com todos. Depois você tenta enumerar entre primeiro e segundo e vai fazendo uma escala de valores ali. E vai fazendo aquilo dali. E fazendo aquilo ali, meus amigos, com amor mesmo, tá? Com amor mesmo. Então isso é importante. Eu, inclusive, acabei de afastar o processo o nome da live aqui, o tema, né? Mas tudo bem, tá acabando mesmo. Então, desenvolver as virtudes ajuda a ordenar a vida e exercer o amor, facilitando a quebra do ciclo da autossabotagem. Exatamente, ok? Isso é algo importante, exatamente, ok? Eu tô aqui abrindo algumas perguntas aqui que me mandaram, tá? Como reforçar esse amor interno e poder pessoal? Não desistindo na primeira dificuldade. É isso que você vai ter que fazer. Porque esse amor interno não é só interno. Esse amor, ele tá, tipo, entrando e saindo, entrando e saindo. Então, se esse amor for só interno, não serve pra nada. Esse amor tem que ser interno e externo, interno e externo, interno e externo. Né? Isso é algo importante, tá? Depois de começar, como não desistir? Levantando. Você vai cair, você pode ficar tranquilo. Tem paciente que eu passo o exercício para ele e aí ele vem a primeira semana, ele fez o exercício certinho como eu pedi. Aí ele chega todo feliz. Nossa, eu tô bem demais, eu tô conseguindo fazer o exercício. E eu sei que ele não vai conseguir manter, né? Eu sei que não vai conseguir manter. E aí chega na outra semana, nossa, não consegui nada. É para você ter humildade. Essas quedas, ou os fracassos como um processo pedagógico, para você ter humildade, porque você venceu uma semana ou está indo bem, você não é melhor que ninguém por conta disso. Então ser humilde e faça o seu próprio dever, certo? Então isso é algo importante, tá? Então, Paula, pode ser que sim, pode ser que tenha uma relação aí, aí assim, depende do grau da fobia social. Mas é importante visualizar esse processo, né? Minha autossabotagem é não assumir a psico. Aí, nós temos aí vamos voltar à realidade, né? Não assumir a psicologia. A Maricele está falando aqui, né? Seguinte, aí você tem uma faculdade que não alimentou corretamente, e depois, quando você sabe que ela não alimentou totalmente, aí você não faz a própria alimentação. Entendeu? A hora é agora. Você precisa se alimentar de coisas boas dentro da psicologia. É aí que vai te dar força. Entende? É aí que vai te dar força dentro desse processo, né? Então isso é algo importante. A Bia botou aqui, eu sou a rainha da inconstância, nem para rezar a coisa funciona direito. Então não precisa rezar um rosário inteiro, né? Põe uma pequenininha, né? Para começar, você precisa começar com as coisas mais simples e vai fazendo no simples. Rafael, eu botei... E às vezes a pessoa coloca assim, não, eu tenho que rezar às 9 horas em ponto. Se foi 9h05, eu já estou errado, não vou rezar. Então põe assim, no dia eu preciso rezar tal coisa. Se foi 9 horas da manhã, se foi 9 horas da noite, não importa muito, você rezou. Certo? Começa dentro desse processo. Certo? Então, isso é algo importante. Essa ansiedade social pode ser um processo de que você quer o controle de tudo e não consegue. E aí, meu Deus, eu vou com um monte de gente e não tenho controle. O que eu posso fazer? Nada, né? Porque você não vai ter o controle, você está no meio de um monte de gente mesmo, né? Então, isso é algo... Isso é algo importante. Qual a diferença entre autossabotagem, autossabotagem e procrastinação e preguiça? Para mim, a procrastinação e preguiça estão dentro da autossabotagem, ok? Estão dentro. É como se fossem filhas, né? Vamos dizer assim.
Fala, CD Braga, eu não lembro teu nome, eu sei que você falou comigo, mas eu não lembro teu nome, tá? Mas fala, você me chamou, fala qual é a dúvida. É, certo. Autossabotagem é sinônimo de imaturidade? Pra mim, sim. Como eu falei, falta pro autossabotador crescer, para que ele abandone esses velhos hábitos infantis. Porque no final das contas, essa autossabotagem são tantos obstáculos que ele se forma ali uma criança. Uma criança ali medrosa. Entende? Ele vira uma criança medrosa. Tá? Dani, eu amo mesmo o livro das Virtudes Fundamentais do Joseph Pieper. Para mim é o livro mais bonito, né? Sobre as virtudes. Para mim. Ok? Então isso é algo importante. Ok, vamos lá. Exatamente, autossabotagem não é só deixar de fazer algo. Eu posso fazer algo em excesso também, né? E estou me sabotando porque eu tenho que fazer, eu tenho um dever, né? E aí vem a resposta para a pergunta que colocaram aqui, né? Dicas práticas para ser menos autossabotador. Visualiza seu próprio dever e faz. Não estamos aqui na escala sonhadora, ok? Na escala sonhadora de, eu tenho que, daqui a 2 anos, não. Você precisa amar no presente, entende? Você precisa amar no presente. Isso é algo importante da gente visualizar, entende? Então isso é algo importante. Aí, ó, acabaram de botar propaganda aqui, ó. Logo estaremos ao vivo comigo pelo Instituto Porta Fidei. Aí, é isso aí, ok? É isso aí. Quem queria, eu vou entrar daqui a pouco, já devo estar quase na hora, inclusive, tá? Certo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui essa pergunta. Dani, tem ele em PDF, eu acho. Tem ele em português. A minha versão é em espanhol, porque eu acostumei a ler um pouco espanhol e ela é maior. Mas tem ela em português também, tá? Você acha que se envolver em muitas atividades que gostamos é um tipo de autossabotagem? Aí não tem a continuação. Como se assim eu pudesse... Tem o resto da pergunta? Ih, não tem o resto da pergunta. E agora? E agora já era. Não sei o resto da pergunta. Mas se envolver em muitas atividades pode ser ali um processo de autossabotagem. A questão é a seguinte: fugir do próprio dever é autossabotagem. Não adianta botar 15 mil tarefas se eu estou fugindo, né? Se eu estou fugindo necessariamente do meu dever. Então não adianta, entende? É tipo assim, se eu tenho que lavar a louça. Não, mas eu fui lá na padaria, mas eu fiz isso tal coisa, mas eu fiz aquilo outro, mas eu fiz aquilo outro. E a louça? Continua suja, né? Então, entende? Então isso é algo importante. Tá bem? Enfim, meus amigos, tem 1 minuto e 50 aqui. Não vou responder mais perguntas para eu conseguir dar tchau para vocês de uma maneira ordenada, vamos dizer assim, né? Enfim, esse é um ponto importante. Esse autossabotador precisa crescer, precisa entender que a dor faz parte de um processo pedagógico de aprendizado, então você vai aprender com a dor, isso é algo importante, você não pode ter esse medo aí. E aí, Thaís, tudo bem? Andrilene, né? Então isso é algo importante. Olha lá, achamos a pessoa da louça. Bia é a pessoa da louça. Bia, você não está sozinha, uma galera tem esse processo da louça também, entende? Então nós temos que nos preocupar com essas coisas que estão ao nosso alcance, entende? Não adianta a gente ficar refletindo sobre o sentido da vida se você não consegue lavar a tua louça. E faça isso com amor. Amor não é gostar de lavar a louça, mas lavar porque precisa ser feito. Então você se sacrifica, ok? Se sacrifica, isso é algo importante. Ok? O amor está entrelaçado, assim, ó, bonito, assim, com o sacrifício. Amor, na realidade, é um processo de sacrifício. A gente precisa entender isso. Ok? A gente precisa obrigatoriamente entender isso. Tá bem, meus amigos? Enfim, é isso. Agora eu vou já entrar na live, provavelmente lá na Porta Fidei. Quem puder, por favor, prestigie lá, eu não sei, assim, vamos ver o que vai sair lá exatamente. Sangue, suor e lágrimas, exatamente, o amor é isso, sangue, suor e lágrimas, ok? Eu não tô falando que você vai lavar a louça falando, nossa, super divertido. Pode ser que tem gente que lave de uma forma super divertida, parabéns. Mas não precisa disso, necessariamente, tá? Amanhã estamos de volta às 10h30, venham, vamos falar sobre música. Amanhã tem outra música pra gente analisar aí e avançar, tá bem? Tchau, outra live agora, tá bem? Beijo pra todo mundo.